eu quero ser um pregador. E é interessante que eu já tinha um certo grau de problema de dicção, dificuldade de pronunciar determinadas palavras. E com essa sequela, essa sequela, vamos dizer assim, de perder os dentes e ter que reaprender a falar com uma prótese dentária e etc, eu entendo que houve um agravamento disso. Ao ponto que ali colocaram o meu apelido de Cebolinha, porque estava trocando o R pelo L. E na verdade, algumas palavras eu ainda não consigo pronunciar. Olha que interessante, eu quero que você guarde isso. Algumas coisas eu não consigo pronunciar de maneira adequada. E ali eu fiz uma oração: Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra, porque o Senhor tem um plano na minha vida. E ali eu lembro que comentei com algumas pessoas: eu quero ser um pregador, como que eu faço para ser um pregador, o que eu tenho que fazer. E ali uma pessoa virou para mim na igreja e falou assim: a sua única vocação é ser um Cebolinha. Olha a palavra de incentivo que eu recebi. E ali eu fiquei arrasado. Só que tem uma coisa, Deus, ele não quer saber dos seus atributos, mas ele quer saber da sua entrega. Ele quer saber da sua renúncia. Porque se você tem o coração voltado para Deus, Deus ele usa você de maneira extraordinária. Deus ele não vê esse mundo em busca dos PhDs, com todo respeito. Deus não vê esse mundo em busca dos doutores, com todo respeito. Deus ele vê em busca de pessoas disponíveis. Seja você um analfabeto, seja você a pessoa mais inculta, matuta, do interior, caipira do sertão. Se você fizer uma oração sincera: Deus, eu quero ser usado como instrumento nas tuas mãos, você pode tocar o céu nessa tarde e Deus pode honrar a sua palavra e pode te fazer um instrumento poderoso nessa terra. E ali eu lembro que eu fui para um culto de oração na casa da irmã Maria José. Culto de oração em um lar, coisa maravilhosa. Não sei se você já teve experiências. Culto nos lares é coisa maravilhosa. E ali eu me derramei, falei: Senhor, falaram que eu não tenho vocação, falaram que eu não levo jeito, que eu não sei falar e tal e tal. E ali tinha uma irmã, e eu lembro o nome dela, irmã Ivonete, congregava na época na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, do setor 19, Guarulhos. Meu testemunho, tudo eu tenho documentado, tudo eu tenho prova, tudo eu tenho como te comprovar, tudo que eu tô falando aqui. E ali Deus usou aquela mulher para você que acredita na profecia. De novo, esse testemunho aqui é para quem crê. Se você não crê, não tem o que fazer. E ali Deus usou ela de maneira poderosa, de maneira especial, de maneira profunda. Falou o oculto e escondido e falou assim: que Deus ouviu a minha oração e me faria um pregador. Meus caros ouvintes, não passou muito tempo não. Não passou muito tempo. Eu falei: Senhor, o Senhor vai me fazer um pregador, então eu vou me preparar. E ali eu fiz o meu primeiro esboço, a caneta, papel, folha de caderno. E a primeira mensagem que eu preguei chamava: o tempo de cantar chegou. E eu fiz aquela mensagem, guardei na minha Bíblia, e eu ficava todo dia falando: Senhor, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? E ali na de Belém, da Vila Medeiros, num dia de quinta-feira, pastor Rômulo, de saudosa memória, um dia ele falou assim: eu quero ouvir o jovem Wagner pregar nessa noite. E ali, para a honra e glória do Senhor, na primeira ministração foram 25 minutos, para quem nunca tinha pregado. Porque Deus, ele se responsabiliza pelo que ele chama. E ali demos início ao nosso ministério. E quando fala de ministério agora, a gente está falando da carreira eclesiástica, né? Que a Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. E ali almejamos então ser pregador do evangelho e sermos ministro, pastor. E ali começa a nossa trajetória. Só que o ministério ele tem desafios, é muito interessante. O meu ministério, por exemplo, tem uma hierarquia: cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E ali nós pensávamos, fomos chamados por Deus,
fomos vocacionados por Deus, temos os dons e as ferramentas que Deus nos deu, então vai ser tranquilo, vai ser fácil. A igreja vai reconhecer. E ali a gente se depara com a realidade, que não é fácil, porque a igreja também ela é uma organização. E ali a gente começa a aprender, né, na prática, que as coisas não é fácil. Entre a promessa existe o processo, e depois do processo existe o propósito. E para quem, vamos falar a realidade nessa rádio, para quem não é filho de pastor, para quem não é sobrinho de pastor, para quem não é genro de pastor, para quem não é apadrinhado de pastor, o ministério é mais difícil. E eu era alguém que não tinha nada por detrás. Não tinha um pai pastor, não tinha um tio pastor, não tinha um padrinho pastor. Então, foi trabalho. Com trabalho, nunca duvidando, nunca tendo dúvida vocacional, nunca tendo dúvida da chamada de Deus na minha vida. E ali 13 anos, trabalhando como cooperador, o obreiro, né? O obreiro, 13 anos, fomos abençoados com a consagração do diaconato. E depois, 5 anos como diácono, fomos finalmente reconhecidos ao presbiterato. E hoje exercemos a função de presbítero. Essa é um pouco da história ministerial, mas eu queria te falar da história profissional. Tem coisas importantes que eu quero falar, que eu sei que vai tocar no coração de alguém. Bom, a minha vida profissional, bem resumidamente, porque às vezes as pessoas pensam, Wagner é advogado, o Wagner veio de um lar privilegiado. Você está muito enganado. Até a vida profissional ela não foi fácil. Primeiro emprego foi como office boy. Office boy, ganhava... Hoje você fala na Constituição Federal não pode ganhar menos que o salário mínimo. Eu não sei no ano 2001, mas o salário não sei se chegava a salário mínimo não. E eu vou te falar uma coisa. Andávamos tudo que podia a pé para economizar o passe. Lembra do passe? Vinha aquela cartela de passe. Aí qual que era o pensamento? Eu vou a pé, porque o passe depois eu vou monetizar em dinheiro. Olha, que vida sofrida. Mas recompensa. E ali a gente trabalhou em muitas áreas, como office boy. Trabalhamos como office boy. Trabalhamos como ajudante de caminhão. Trabalhamos como almoxerife em depósito. Trabalhamos em depósito de gás. Muitas ocupações. Tivemos uma passagem também no ano de 2006, aproximadamente, até 2008, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E finalmente resolvemos ingressar no curso de Direito. Aí aqui alguns desafios para esse ingresso no curso de Direito. Primeiro que eu fui me aconselhar com um dos pastores da época. E ele falou assim pra mim, você vai fazer curso, faculdade? Eu falei, pretendo. Aí ele, não, mas e como é que ficam os cultos no dia da semana? Aí eu falei, não posso vir porque estarei na faculdade. Aí ele falou assim, eu não te recomendo fazer faculdade, porque você vai desviar. Se você entrar na faculdade, você vai desviar, você vai ficar sem o alimento da semana, sem a porção espiritual da semana, e aí, ao longo desses anos, você vai desviar. Ou seja, o meu pastor me desencorajou a ingressar na faculdade. Mas eu estava convicto, eu falei assim, eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar a minha condição, eu quero ser alguém melhor. E aí é interessante que eu queria fazer a faculdade, mas eu não tinha condições. Então, eu não entrei na faculdade de Direito de imediato. Tinha um projeto governamental chamado Escola da Família. Esse projeto era uma troca. Você ficava como monitor de sábado e domingo em um dos colégios públicos indicados pelo governo. Em contrapartida, o governo ele te dava uma bolsa que pagava a mensalidade da sua faculdade. E ali eu entrei na Faculdade Sumaré para cursar hotelaria com ênfase em administração. E ali eu fiquei, dei início ao primeiro semestre nessa faculdade, mas não estava me agradando. Principalmente que eu não conseguia mais congregar na igreja, era sábado e domingo na escola, como monitor. E ali meu pai me fez a proposta, olha, eu posso te ajudar a pagar a faculdade com X. Só que esse X não dava para pagar. E ali, para você que não sabe, eu entrei numa associação chamada Associação dos Trabalhadores Sem Terra. Na época, um vereador, Marcos Zerbini, que depois se tornou deputado estadual.
E essa associação funcionava assim: você frequentava essa associação, e essa associação, em parceria com algumas instituições universitárias particulares, elas te concedia um desconto. E ali, através dessa associação, eu recebia um desconto dessa associação, recebia uma ajuda do meu pai e ainda complementava com o meu salário. Muitas vezes. Com esse combo, eu consegui entrar na universidade. Então entenda, as coisas não é fácil. Às vezes a gente olha e pensa, Wagner Pedro, advogado, não, foi fácil para ele. Não foi fácil, não tinha tantos projetos governamentais como tem hoje. Mas eu dei início à minha faculdade. E concluí. Aí vem a carreira, né? A carreira profissional. Porque quando você se forma, aí as pessoas falam, ele conseguiu se formar, mas será que ele vai passar na OAB? As pessoas estão sempre te questionando. E ali eu me preparei, noite sem dormir, eu dormindo de madrugada, estudando, não tinha dinheiro para pagar um curso preparatório. Aí uma pessoa fez um curso preparatório pago, que vinha DVDs. Aí ela passou na OAB, aqueles DVDs não tinha mais importância para aquela pessoa. Aí você pensa que aquela pessoa me presenteou? Tá aqui, eu já fui aprovado na OAB, tá aqui os DVDs para você do meu curso. Não, ela me vendeu. Olha, eu vou te vender aqui mais barato. E eu comprei aqueles cursos preparatórios em DVD e ficava assistindo aqueles DVDs para conseguir ser aprovado na OAB. Não fui aprovado na primeira. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não é como hoje, que você faz a primeira fase. Se você for aprovado na primeira fase e for reprovado na segunda fase, hoje você refaz a segunda fase. Não. Naquele tempo, se você foi aprovado na primeira fase e você reprovou na segunda fase, perdeu tudo, tem que refazer tudo de novo. E eu lembro que no meu primeiro exame da OAB, primeiro que eu fiz, eu passei na primeira fase. Na segunda fase, me faltou 0,25 para ser aprovado. E ali eu fiz o meu recurso. Eu pensei, só falta 0,25, não é possível que eu não consigo. E o meu recurso foi indeferido. E foi uma frustração, um balde de água fria, uma depressão. Nossa, 5 anos de faculdade perdido, não consegui passar. O que vão falar de mim? E ali teve um seguinte exame, eu não fiz. Tava muito chateado, muito aborrecido. E aí eu pulei esse exame que teve o próximo. Aí quando foi no outro, Deus falou comigo, vai, faz. Você não veio aqui para parar. Essa história não pode parar. Essa história não pode parar na metade. Escuta você, ouvinte, essa história não pode parar na metade. Deus manda eu dizer para você que tá ouvindo, não sei quem, não sei se você vai ouvir depois na gravação. Tente outra vez. Recomece outra vez. Palavra profética para sua vida, recomece outra vez. E ali eu fui para esse exame. Pulei um, fui para o outro. E eu não estudei. Não estudei. E ali eu fui e passei nas 2 fases. Consegui fazer o meu registro na OAB. Aí vem agora os questionamentos. E agora? O que vai fazer? Fui procurar emprego nos escritórios renomados dessa cidade de São Paulo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu mandava meu currículo por e-mail e vinha a resposta. Aqui nesse escritório nós aceitamos currículo da PUC, da USP e do Mackenzie. E algumas vinha PUC, USP, Mackenzie e FMU. E eu não era de nenhuma dessas instituições. Eu era da Uninove. E aquilo me magoava. Eu falava, poxa, eu não posso provar o meu valor profissional. Essas pessoas não aceitam, o meu currículo é descartado. Simplesmente porque eu não fiz uma faculdade de ponta. E ali eu pensei, bom, eu não tenho outra saída, eu vou advogar, eu vou fazer. Então não foi uma escolha. Eu queria ter entrado no escritório de novo. Mas ali eu não fui aceito, então tem que trabalhar, tem que me manter, tem. E ali eu começo a minha trajetória profissional. Só que olha que interessante. Não tinha um lugar para atender. Ali as pessoas falavam, esse advogado aí não tem nem lugar para atender. E ali surgiu uma proposta de eu compor uma sociedade com três advogados. E ali eu comecei o primeiro escritório em sociedade na rua Paulo de Avelar, Parada Inglesa. Essa sociedade em 3 não deu certo, houve a dissolução dela. E aí ficou eu e mais um. Fomos para Nossa Senhora do Loreto, número 532. E ali foi um período de prosperidade.
Graças a Deus. Período abençoado, meu sócio, cristão também, amigo. E ali chegou um momento que ele resolveu aposentar. Ele, com mais idade do que eu, outra fase da vida, aposentou. E ali fechamos aquele escritório. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E ali eu fui para Nossa Senhora do Loreto, 1008. E comecei, eu e minha esposa. E aí a minha esposa ficou 1 ano comigo e depois eu continuei sozinho. E em 2021, com o falecimento do meu pai, eu fechei as atividades naquele lugar e comecei home office. O que o futuro me reserva, eu não sei.